Olá, meus irmãos, Deus abençoe a todos que estão inscritos nesse canal e que recebem as lives e diariamente a mensagem. Deus te abençoe, Deus que dê graça e você cresça em Deus, da bênção de Deus, que a tua fé, a nossa fé seja cada vez mais fortificada, fortalecida no poder de Deus. É o que mais precisamos nesses dias, a fé verdadeira em ação, a fé prática, a fé de Deus em nossos corações, não uma fé religiosa, mas uma fé prática, a fé que descansa em Deus. A fé que não descansa não é fé. A fé que tem perturbação, angustiada no seu coração, não é uma fé viva, é uma fé religiosa. A fé verdadeira que vem de Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, ela traz descanso. A fé vê antes de acontecer, a fé agradece antes de receber. Essa é a fé viva de Deus. A palavra de Deus diz, irmãos, no capítulo 11, versículo 20 do livro de Marcos em diante: e passando eles pela manhã, viram a figueira seca desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Rabi, olha a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe respondeu: tende fé em Deus. Que palavra gloriosa! Tende fé em Deus. Oh, irmãos, fé verdadeira. Nessa ocasião, nós sabemos que o Senhor procurou figo e uma figueira, e não achando, ele disse: nunca mais coma fruto de ti. Não vamos entrar no mérito da figueira, nós temos algum conhecimento sobre isso, mas a base da fé, o ensino da fé que está nessa palavra, é quando o Senhor amaldiçoou aquela figueira, ela secou-se na raiz. Passando no outro dia, Pedro viu e disse: Senhor, olha, a figueira que amaldiçoaste secou desde as raízes. E o Senhor, pelo que o Senhor disse, tende fé em Deus. O Senhor fez esta obra para mostrar o poder da palavra da fé, para que os seus apóstolos, os seus discípulos, o seu povo, os seus filhos tenham fé em Deus. Fé em Deus, o poder que destrói o mal pela raiz, é o que nós cremos. Aquela figueira amaldiçoou, que o Senhor amaldiçoou, ela secou na raiz. Irmãos, isso é sinal do poder de Deus na fé daquele que crê. Quando cremos, falamos a palavra da fé e oramos, o mal seca pela raiz, a doença seca pela raiz. Deus trata a raiz do problema, não só do problema, mas a raiz do problema, da doença, da dificuldade, de tudo que é espiritual. Nessa pandemia, o Senhor é poderoso, é a palavra. Tende fé em Deus. Tende fé em Deus não é uma palavra bonita, uma palavra consoladora, não é uma palavra de incentivo, não, irmãos, é uma palavra viva, é real, é viva, é a fé viva que opera maravilhas, a fé viva em Deus. Tende fé em Deus. Essa é a mensagem que temos que transmitir aos outros que estão sofrendo, padecendo angústias, medos, pavores, pânico nesses dias. Tende fé em Deus. Oh, irmãos, nesses dias é que vemos a diferença de quem serve e de quem não serve a Deus. A palavra de Deus diz no livro de Malaquias 3,18: outra vez vereis a diferença do que serve a Deus, do que não serve, a diferença entre o ímpio e o justo. Irmão, o ímpio e o justo tem diferença. O ímpio me despreza a Deus, o ímpio não tem Deus. O ímpio está preso neste mundo, nas coisas que este mundo oferece, as soluções que o mundo dá. Mas os servos de Deus creem em Deus, estão debaixo da proteção de Deus, do cuidado de Deus. Quando a palavra diz para nós nos humilharmos debaixo da sua mão, porque Ele tem cuidado de nós, como está em 1 Pedro 5, 6 e 7, sempre falamos essa palavra. Ele tem cuidado, não quer dizer que nós nos descuidamos, que não sejamos prudentes, cuidadosos, mas é o cuidado de Deus que importa. Nossa fé está onde? Na palavra do cuidado de Deus. Tende fé em Deus. E o Senhor continua: em verdade vos digo
que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que o que diz acontece, assim será com ele. O poder da oração, da palavra, o poder da palavra. Se disserdes a este monte, lança-te no mar. Ele está falando, irmãos, das lutas, das dificuldades, das doenças, dos problemas, das montanhas que surgem. O Senhor diz para não chorar aos pés dos montes, lamentar, lamuriar, mas agir pela fé e dizer, se disserdes ao monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração. Aí está o segredo, não duvidar no seu coração, mas confiar no que diz, assim será com ele. Se nós confiarmos no que dizemos, na fé viva, no poder de Deus, na fé de Deus, e não duvidar no coração. Fé verdadeira não vacila, fé verdadeira não duvida, fé verdadeira crê que para o Senhor não há nada demasiadamente difícil, como diz a palavra de Deus no capítulo 32 do livro de Jeremias. Para o Senhor não há impossível, para o Senhor não há nada demasiadamente difícil. E o Senhor Jesus disse para eles, tende fé em Deus, que nesta palavra todo mal caia por terra, seque-se na raiz todas as doenças, todos os males, toda a operação maligna, diabólica, seque na raiz, no nome de Jesus Cristo, seja lançada no mar do esquecimento, as mágoas do passado, os ressentimentos, as lembranças ruins. Seja lançado no mar do esquecimento toda a perturbação, toda a angústia do passado, coisas do passado, tormentos do passado, liberando perdão. Se nós falarmos e não duvidarmos no coração e crer que nós falamos, assim será conosco. O Senhor diz, por isso vos digo, tudo quanto orardes e pedirdes, crede que recebeis e assim será convosco. Tudo que nós oramos e cremos que recebemos será nosso. Então, irmão e irmã, ore, creia no poder de Deus, creia na operação de Deus, tende fé em Deus, não é fé na sua religião, ou fé na sua capacidade, ou fé na sua instituição religiosa, ou fé em homens, em governos, em coisas desse mundo. Tende fé em Deus. O mundo, as circunstâncias e nós mesmos nos decepcionamos, mas Deus não decepciona quem tem fé nele. Por isso o Senhor Jesus disse, tende fé em Deus. Ninguém mais coma fruto de ti, e aquela figueira foi amaldiçoada e secou na raiz. Toda árvore maligna, toda árvore de doença, toda árvore de perturbação, de ansiedade, de medo, de depressão, toda essa árvore seque na raiz. Em nome de Jesus, tende fé em Deus, irmão e irmã, que ouve esta palavra. Temos fé em Deus, cremos em Deus, não como doutrina, como teologia, mas com verdade. O Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas e fará muito mais do que tem feito. O Senhor tem mais para dar do que já deu, fará maravilhas em nossas vidas. Agora, irmãos, o Senhor continua dizendo, é importante essa parte. E quando estiveres em pé orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Se vós, porém, não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não perdoará vossas ofensas. Veja, irmãos, que a fé tem poder, a ação de Deus tem poder, quando falamos e oramos e cremos. Mas antes de tudo, a palavra diz que devemos pedir perdão, liberar perdão. Liberar perdão. Lembre da palavra de Deus sempre, que está lá em 12, versículo 15 de Hebreus, que nenhuma raiz de amargura brotando nos vossos corações vos perturbe e contamine a muitos.
A palavra de Deus diz que a raiz da amargura priva da graça de Deus e contamina muitos. Então, quando liberamos o perdão, acaba a raiz de amargura, essa raiz seca. Que nenhuma raiz de amargura vos prive da graça de Deus e contamine a muitos. Então, irmãos, quando liberamos perdão, mas também a humildade de pedir perdão, não só a Deus. Tem pessoas religiosas que dizem, perdão é só Deus que pode dar, eu só peço perdão a Deus, eu só me humilho a Deus. Irmãos, não é que diz aqui, a palavra diz, se nós tivermos alguma coisa contra alguém, devemos pedir perdão ou liberar perdão. Então vosso Pai perdoará. O pecado contra o próximo é contra o próximo. Se alguém pecou contra nós, é contra nós. Temos que liberar perdão ou pedir perdão, então vosso Pai perdoará. Aí, irmãos e irmãs, fluirá o poder de Deus em resposta das orações. Muitas orações não são respondidas porque há amargura, há ódio contra pessoas. Coisas do passado, perdão que não foi liberado. Então você está amarrado a essa situação, amarrado a essa pessoa, amarrado ao passado. Isso deve ser rompido com o perdão. Então nossa fé será poderosa, nossa fé terá ação, nossa fé produzirá as bênçãos de Deus e todas as árvores malignas serão secadas da raiz. E o Senhor nos dará saúde, vida, provisão, proteção, comunhão sincera com os irmãos. Podemos viver a vida da igreja de Deus em comunhão sincera com os demais filhos de Deus da Irmandade Cristã, sem animosidade, sem separação, sem perturbação, sem inquietação, amando os uns aos outros. Então o Senhor se derramará. Bendito seja o Deus vivo e verdadeiro, que esta palavra nos alimente, simples, mas prática. Se praticarmos a simplicidade da palavra, a simplicidade dessa fé, a fé de Deus, então o Senhor nos abençoará. Façamos a nossa parte e o Senhor fará dele, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Oremos. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, te glorificamos pela simplicidade desta palavra, pela fé simples que funciona e opera grandes sinais e maravilhas. Oramos, Senhor, para que o Senhor perdoe nossos pecados e nos dê graça para liberar perdão a outros, para poder mandar que toda árvore maligna se seque em todas as áreas da vida e veremos a Tua bênção, ordenando que o mal lance-se no mar e seremos livres de toda perturbação, doença, preocupação, e descansaremos em Ti, na Tua graça, na sombra do Altíssimo. Senhor, seja sobre todos esta bênção, que esta palavra cresça em nossos corações, na fé viva de Deus, em nome de Jesus, nosso Senhor. Irmãos, Deus abençoe a todos. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva, divulgue. Vamos abençoar os filhos de Deus com a palavra de Deus. Um abraço, até a próxima, fique com Deus.